Bom dia, boa noite. Shavua Tov, uma boa semana para todos. Shabbat Shalom, Mashiach Now, redenção completa, verdadeira, definitiva para o mundo inteiro, aqui e agora já. A pergunta da semana é, está tudo ligado? Sim. Falando com um grande sorriso, que essa é a verdade. Está tudo ligado. Tudo está ligado. E finalmente ligado com a redenção agora, já, se Deus quiser, como a gente vai ver. A gente chama o projeto Likutei Sechot, esse é o volume 28 de livros do Rebbe de Lubavitch, com discursos racídicos. Essa é a Parashat Baalot-Tehá, essa é a rádio número 1. A gente está no Sefer, no livro Bamidbar, esse é o capítulo 8. Logo no começo fala mandamento de Hashem para Moshe, para falar com Aaron, e fala para ele Baalot-Tehá, para ele elevar, fazer levantar as velas, as luzes da menorá, que seja El Mul Penei Menorá, que seja de frente para a face, para o centro, né, da menorá. E aí vão ser iluminadas as 7 velas. Depois Rumash acrescenta e continua enfatizando que Aaron fez assim e acendeu El Mul Penei Menorá, né, enfatizando, focando novamente que é para o centro, né, de frente para a parte da frente da menorá, e reelar a ideia de levantar também novamente as velas, as luzes, assim como Hashem mandou para Moshe, e depois fala que aí vai ser construído toda a Sirá, que fala Zé Masé Menorá, essa é a construção, a execução da menorá, que é uma peça única, forjada, Mikshah Zarav, uma peça de ouro única, que tem as suas partes, né, a parte né, da coxa, das hastes e das flores, tudo é uma peça só, como Hashem mostrou para Moshe, assim Moshe fez a menorá. São sabidas as questões dos comentaristas. Primeiro, né, em relação aos primeiros versos, que tratam em princípio da ordem ao Aaron, né, que é o Kohen Gadol, no Mishkan, para acender as velas. Bealot et Tanerot. Bealot-Tehá et Tanerot. Acender as velas. E depois fala sobre o que a gente falou, Masé Menorá, que é a construção da menorá, que já foi falado antes na Parashat Terumá. Né? Parashat Terumá, Tetzaveh, depois vem aquele Pekudei, um pouco de Tzá também, que fala sobre a construção do Mishkan. Então, o que tem a ver falar aqui sobre Masé a menorá, a construção da menorá, que está falando sobre o acendimento da menorá. E como é uma pergunta que surge no sentido literal da Torá, né, por que agora fala sobre execução, construção da menorá? Porque o Urash não se preocupa com isso, o Urash não traz isso, não explica sobre isso. O Ramban explica que está sinalizando que nas gerações seguintes o acendimento da menorá deverá ser também uma menorá de uma peça forjada. Não pode ter outro tipo de menorot, como tem, por exemplo, no Arco do Tito, uma apresentação de uma menorá redonda. A gente sabe que ela é diagonal, como desenhou o Rambam, Maimonides. Então, mesmo assim, não dá para entender ainda, porque Rashi não comenta sobre isso, porque ele não fala que é para as menorot das gerações seguintes serem também desse modo. E ele não comenta sobre isso, e ainda antes deveria, se tiver, comentar na Parashat Terumá, ou em Yamor, que também fala sobre a menorá. O Rashi se isenta de comentar sobre isso, que é o sentido literal da Torá. O Or HaChaim, ele comenta que isso que está falando agora aqui é para evitar um erro, que segundo o Or HaChaim, as velas não estavam direto na menorá. Elas tinham uns copos especiais, uns recipientes especiais, que recebiam o azeite e o pavio, e depois isso era descido para limpar e depois subido de volta para a menorá.
Então dá para entender que não tinha obrigação de ser uma peça única, mesmo depois, para gerações, em todos os tempos. Mas ainda não dá para explicar assim, segundo Urashi. Pois se fosse assim, toda a menorá poderia ser em partes separadas, como diz Or HaChaim. As flores separadas, as hastes separadas, os copos separados, os botões separados. E Urashi explica a linguagem de subida só, behaloterra, subir as velas, e não de descida dos copos e subida dos copos. Como a gente está vendo que o Urashi explica behaloterra al shem she halahav oilá. Por que behaloterra? Que está ligado com subir, porque é a chama, ela sobe assim que deveria fazer a Aaron HaKohen. Já foi falado em Parashat Terumá, no começo do livro de Shemot, Vesita et Nerote, você vai fazer, vai executar, vai construir os recipientes das velas, né, que são 7, e você vai elevar as velas, as luzes, e vai iluminar para o meio. Né? Nossa Parashá, Rashi explica a proximidade com a Parashá dos líderes, dos Nessim, mas não porque é repetido novamente alguma mitzvah no assunto da menorá, que já teve em Terumá e depois em Emor. A Parashá que tem dos líderes Nessim é que no final de Nassó eles inauguram, cada um leva por 12 dias korbanot para inaugurar o Mishkan. O Rashi explica no versículo 2, no comecinho da Parashá, o que é Behaloterra, Lama Nismecha Parashat da Menorá, por que foi aproximado essa parte da Menorá logo depois que falou na Parashá anterior sobre os Nessim, os líderes, porque quando Aaron viu a inauguração dos Nessim, dos líderes, ele teve ele ficou fraco, né? A mente ficou fraca, né? Daat, né? Ele queria estar junto com eles na inauguração e não ficou nem ele nem a sua tribo, os Konim. Então a Kadosh Baruch Hu falou para ele: Haerra, quem disse, ora, a tua mitzvah é maior do que a deles, porque você vai acender e vai limpar, preparar as nerot, como está escrito no Midrash Tanhumá. Além disso, como foi feita de um modo que as velas se voltavam para do meio, como Rashi explica em Terumá. Então, esse acendimento, o Aaron fazia de um jeito que as velas voltassem para o meio, né? Convergissem. E o Rashi explica, Veir al-Ever Paneia, explica novamente que ele fez as seis hastes que estavam, e as velas que estão no topo das hastes, que eles se voltavam para o lado, para a vela do meio, para que quando fossem acender as velas, a luz acrescentasse para o meio e aumentasse a luz que tinha convergindo para o meio. Como se aplica aqui que é para as velas se acenderem por si só? É uma questão, porque se era para as velas estarem voltadas para o centro, se elas estão sendo acesas e elas vão subir por si só, como Rashi explica, como que elas vão subir por si só, voltadas para o meio? Podemos dizer que, justamente assim que Rashi esclarece na nossa Parashá, a mudar um pouco a linguagem de vela para pavio. Fala, Yairu Shvat Nerot, você vai, as 7 velas vão ser acesas, Shishá Shashakanim são 6 que estão sobre as 6 hastes, que as 3 do leste vão estar voltadas para o meio, e os pavios que estão nela, assim como os 3 do oeste, também vão estar voltados para os pavios do meio. Os pavios vão estar voltados para o pavio do meio. E por quê? Para que
não falem que precisa da luz para fora para iluminar o mundo, mas sim ela aguenta, que a luz de fora precisa iluminar a menorá, mas não, que a menorá ela é autossuficiente, ela se ilumina a si mesma, não é para ser usada para trazer luz para o espaço. Além das velas, os recipientes onde ficam, né, chama anerot, são os recipientes, estão ligados com os copos onde tem os azeites e os pavios. Além das velas, como em Terumá, estarem voltados para a vela do meio, Aaron recebeu aqui o mandamento de também virar os pavios. Por isso que o Rashi fala petilot, que são os pavios. Aqui os pavios também estão voltados para o meio. Então, não só os copos, né, os recipientes, como os pavios todos voltados para o meio. Ainda precisa entender porque está escrito Yairu Shivat Anerot. Elas se acenderão, né? Serão acesas, não você, que é o Aaron, que tem a mitzvah de acender as Nerot. Tem uma discussão entre o Ramban, Narmandes e o Rashi. Por exemplo, em Emor, que também fala sobre as Menorot, sobre o acendimento das velas. Sábado de Israel, Moshe vai mandar o Bnei Israel, o povo, para pegar Shemen Zai, pegar azeite de oliva, que vai ser espremido para elevar as velas, as luzes, sempre. Musa Parochet, etc, etc. Livnei Hashem, Tamid Tikar, Tamid, o Katam Torechem. Isso é uma regra, uma lei para todas as gerações. Rashi explica que fala sobre a mitzvah das velas, né? Como é que vão ser as velas. Savet Bnei Israel, o Rashi pega essa parte, você vai mandar o Bnei Israel. Essa paraxá está ligado com a mitzvah das velas. A mitzvah que é o mais importante. E na paraxá Tetzaveh, que veio antes de Emor, não foi falado como é que é isso, mas simplesmente como é que é a ordem das atividades do Mishkan, entre elas, justamente, a menorá, a cerimônia da menorá. Mas não fala como é que vai ser. E isso é o que vem explicar agora para Parashat Emor. Enquanto que em Tetzaveh foi sobre a necessidade que vai ter no futuro de construir a menorá para poder acender as velas. O Ramban discute com o Rashi, diz que não tem a ver que em Emor fala sobre o acendimento das velas, a mitzvah das velas. Desculpa, o Ramban fala que em Emor fala sobre o acendimento das velas, não a mitzvah de construir a menorá. As velas, né, que vão ter junto com a menorá. Em Tetzaveh era só sobre preparar a menorá, porque poderia quebrar ou perder a menorá, e agora fala claramente que é para usar uma menorá pura, quer dizer, de uma peça única forjada. No começo da nossa paraxá, Rashi explica porque é perto dos líderes e não só, como a gente falou, que o Aaron ficou decepcionado, ficou enfraquecido. E Hashem fala que a mitzvah do Aaron é maior do que a deles. O Ramban Narmandes discorda e diz que, de novo, é uma continuação da construção do Mishkan, que as 7 velas devem ser acesas por todas as gerações. Assim como teve no Mishkan, a menorá tem que ser com todas as velas voltadas para o meio, etc. Segundo o Rashi, então, tem 3 parashot separadas sobre a menorá. Tetzaveh é parte do mandamento da construção do Mishkan, desde Trumá, começou a falar sobre a construção do Mishkan, para compensar e perdoar o bezerro de ouro. 2, em Emor, fala a mitzvah das velas, né, como a gente falou. E 3, nossa paraxá, em Beloterá, fala a parte da menorá e suas leis. Segundo o Ramban, em Tetzaveh é a mitzvah de acendimento das velas, né, e não de construção do Mishkan. E 2 e 3, que é Emor, a nossa paraxá, é o complemento e detalhes sobre as leis do acendimento. Segundo o Ramban, então, quando fala Zé Masé Menorá, essa é a construção da menorá, está ligado com o acendimento, que deve ser numa menorá de uma peça única forjada. Segundo o Rashi, não. O principal é a própria menorá. Mas difícil entender, pois a paraxá fala principalmente sobre a mitzvah de acendimento das velas. A gente vai entender logo daqui a pouco. Entende-se, então, que as velas estarem voltadas para o meio, segundo o Rashi,
tem a ver com a própria essência da menorá, porque se está falando agora sobre Maaseh menorá, construção da menorá, e tem a ver com o acendimento ser com as velas voltadas para o meio, os copos, como teve em Terumá, e também os pavios aqui agora em Belo Terra, voltados para o meio, isso é ligado com a essência da menorá. Para a menorá ser a menorá, não é só uma peça única forjada. Os pavios têm que estar com a luz voltada para o meio. A explicação é que na Parashat Terumá consta que mesmo sendo uma peça única forjada, tem diferenças entre a haste central da menorá e as 6 hastes externas. No corpo da menorá, que está ligado com a haste do meio, não se vê em partes separadas. Ela é uma parte única. Mas nas 6 hastes, mesmo feitas de uma peça só, depois da sua construção não se percebe que são uma só. Engana, porque tem vários detalhezinhos que não se parece, não se percebe que é uma peça só e não são aplicadas depois ou soldadas. Porém, no momento que Aharon cumpriu o mandamento, acender as velas agora em Belo Terra, elas devem ser voltadas para o meio, porque aí fica reconhecido que não é só uma menorá única, com várias partes, mas que cada vela é parte e detalhe secundário do corpo da menorá, que é a vela e a haste do meio. Então é uma peça só, com mesmo partes diferentes, separadas. Por isso não é falado para Aharon acender as velas, porque não foi só um mandamento ao sujeito, ao Aharon, acender as velas, mas uma mudança importante no objeto. O Heftzah, ele mudou, agora completou a menorá, quando os pavios se voltam para o meio e revelam na essência que é uma coisa só a menorá, mesmo sendo 7 partes diferentes e tendo ainda partes diferentes dentro de cada uma das hastes. Por isso também foi acrescentado aqui o verso sobre a construção da menorá, Zé Maaseh menorá. Essa é a construção da menorá, porque e não fala dos detalhes de cada parte, que tem flores, tem botões, tem copos, etc. Porque a ênfase é na unicidade da menorá. Segundo Urashi, Ad Ercha Ad Pircha, que ele fala sobre as partes, Kilomar Gufa Shel Menorá Kulá Vechol Atalui Ba. É um corpo único de menorá e todo o resto está dependendo do meio e do corpo único que tem a menorá inteira. Ainda tem a pergunta, que falta pouco para a gente terminar, por que tem a ênfase justamente no acendimento? Então, a tua mitzvah é muito maior de Aaron e os Kohanim do que os outros, porque você acende e limpa e prepara as velas. Então não fala sobre a construção da menorá, mas sim sobre acendimento. A explicação é que a ênfase não é o que o Aaron faz, mas o resultado que tem através deste ato, na inauguração da menorá. Nos 12 dias de Korbanot dos líderes, que junto com cada Korban tinha o acendimento da menorá, que revelava o término, a plenitude da construção da menorá, que estava terminando a construção do Mishkan, e não só o acendimento. O acendimento era uma parte que revelava a unicidade da menorá. Então transformava a menorá em plena e completa. Concluindo, a nossa alma é chamada de vela. Ner Hashem Nishmat Adam. A nossa alma é chamada de vela. E o geral das nossas almas é a menorá, que contempla todos os 7 tipos de hastes, de velas cada um tem no serviço para Hashem. Mas na raiz é uma menorá só. Depois que cada um e uma vem para esse mundo, tem seus níveis diferentes, cada haste separado do outro, e vantagens particulares, mas que todos têm o mesmo objetivo, que é servir para Hashem. Só vem para esse mundo para servir a Hashem. Então, 1 é uma peça única forjada, e 2 são 7 peças separadas em modos diferentes, abordagens diferentes, vidas diferentes. Mas deve ser conhecido reveladamente que todo o trabalho particular de cada um e uma torna-se um assunto, não torna-se um assunto próprio e isolado, faz parte de um conjunto. Como eu falei, tudo está ligado, tudo está ligado. O que cada um faz parte de um contexto único, a gente deve perceber isso. Isso é perceber Mashiach já agora, a redenção, a Geulah, quando a gente percebe que está tudo ligado, os pontos estão ligados. Quando a gente vê e reconhece que cada qualidade de cada um está voltado para o centro. O que é o centro? É o ponto geral de servirmos para Hashem. Todos nós estamos aqui para isso. Esse é o objetivo. Urashi enfatiza que a menorá é uma peça única
que somos todos um corpo único. O Ramban, que também revela segredos da Torá, acrescenta que a parte do objetivo da elevação das nossas almas, que é acender a vela de cada um, é fazer desse mundo uma moradia para Hashem. E com a união de todos, a gente consegue se ligar na essência da nossa alma, que é trazer Mashiach agora, já. Tudo a todos nós, Shabbat Shalom, Mashiach now.